Nossos irmãos, também pela vida do pastor da igreja, pastor Aparecido, e fico feliz na nossa série que já está se recuperando. Senhor, muito bem. Quero também agradecer a Deus pela vida de todos os obreiros aqui presentes, certo de que Deus há de falar conosco por meio da sua palavra, até porque, irmãos, não há lugar mais excelente no mundo do que estarmos na casa do nosso Deus. E nós temos o privilégio de sermos a única religião do mundo que o seu Senhor está vivo. Todas as demais estão mortas, mas o nosso ressuscitou. Então, como filho desse Deus, nós temos aqui a primazia, o privilégio, e nós temos o direito de glorificar esse Deus que vive eternamente. E ser chamado de filho de Deus, irmão, não é para qualquer um, apesar que todos querem ser. Mas nem todos adquiriram esse direito, porque existem alguns pormenores para adquirir esse direito. Eu gostaria de chamar a atenção de nós para que nós possamos fazer uso da palavra no capítulo número 8 da Epístola das Cartas aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 8, verso número 14, 15, 16 e 17. Deus seja louvado. Eu não vou pedir para que Deus aquece mais um pouco, porque já está feito. Mas como o salmista, no Salmo 23, diz que o Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Ele não me faltará. Ou seja, Ele não vai faltar quando nós precisarmos dele. Lembra que lá no deserto, a Bíblia diz que viu uma nuvem que durante o dia era refrigério, mas à noite, quando viu o frio, era uma tosse de fogo. Então Deus cuida dos seus filhos conforme a sua necessidade. Se a doença, Ele é teu médico. Se é falta de compreensão, Ele vai ser o seu psicólogo. Porque Ele é pai. E pai compreende a necessidade dos filhos. Quantos são os filhos de Deus nessa noite aqui? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos ou chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que promessa. É bem verdade, irmãos, que esse texto é bastante conhecido, e o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo as cartas aos Filipenses, ele chega a dizer no capítulo 1, versículo 29, que a respeito de Jesus Cristo, não é apenas ele crer, mas é padecer por causa do nome dele. Então, muitas vezes a gente entende, ou compreende, ou quer aceitar, ou entender, de que por sermos filhos de Deus, nós não possamos ou não podemos passar por tribulações. Até porque a promessa de Deus não é essa. No capítulo 16, versículo 33 de João, a Bíblia diz que no mundo tereis, mas tende bom, eu venci o mundo. Alguns completam que nós também venceremos, mas é um texto encerra aqui. Agora João, ele diz isso no capítulo 16 do seu Evangelho. Mas na epístola, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: porque todo aquele que tem o Filho de Deus, ele vence, ele tem a vitória. E ele vence o mundo, porque a vitória nos alcançou o mundo e a nossa fé no Filho de Deus. Então você é promessa. E falando em promessa, irmãos, a igreja é abençoada. Porque promessa no conceito geral, promessa de salvação, promessa de filiação, promessa de relacionamento, está na Bíblia. Os irmãos são uma ideia, existe 8.810 promessas na Bíblia estabelecidas por nós. Agora a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo número 10, versículo 36, que o que nós precisamos é um pouco de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque o que há de vir e não tardará. No capítulo 8, versículo 29 de João, estavam os fariseus tentando pegar Jesus e sua alienos, pegá-lo e matá-lo porque ele está só. Mas acussado pela divindade, ele disse: aquele que me enviou, o meu Pai, nunca tem me deixado só, porque eu tenho feito tudo quanto me agrada. Então,
Agora, só faz a vontade do Pai quem é filho obediente. No capítulo número 3 da primeira epístola do apóstolo João, porque João escreve o Evangelho, escreve a primeira, segunda e terceira epístola e escreve o livro de Apocalipse, porque ele é autor de 5 livros. No capítulo número 3, ele fala exatamente da relação que há entre o Pai e o Filho. Amados, agora nós somos chamados filhos de Deus. Ora, pastor, se agora, a doutrina não era. A ação indica que eu já, no tempo passado, eu não era filho. Então, se agora somos chamados filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havia de ser. Mas quando ele se manifestar, nós julgaremos como ele é. Porque como ele é, nós seremos glorificados. Agora tem uma recomendação, mas qualquer que tenha essa viva esperança, purifica-se a si mesmo, porque aquele que me chamou é santo. Meus irmãos, trabalhando isso, todo mundo quer ser filho, todo mundo quer ser dele, todo mundo quer participar da bênção, mas não quer agir de acordo com os ditames, com as diretrizes, com a orientação do Pai. Ora, nós temos uma expressão que diz Rabem Rad, alguém já ouviu isso? É uma expressão que todos somos filhos de Adão e todos somos filhos de Deus. Rabem Rad, filhos de Adão. Ou seja, aqui Cristo outrora nós éramos criaturas e éramos mesmos. E todos debaixo da ira de Deus. Porque lá no capítulo 3, versículo 36 de João, vai dizer: porque todo aquele que é filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, e a ira de Deus está sobre ele, porque ele é criatura. Não está coberto com a promessa de salvação. Mas nós somos alcançados por essa promessa. Então, todos nós somos criatura feita por Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado, cadados, a morte gerada pelo pecado, nos afastou de Deus, e agora nós somos criatura de Deus. Mas em Cristo, todos agora se tornou todos somos filhos de Deus. No mundo espiritual não existe órfão. No mundo espiritual todos têm pai. Ou é filho de Deus, ou é filho do outro. Não tem segredo. E filhos na Bíblia fala sobre 3 aspectos: filho por criação, filho por adoção e filho por eleição. O filho por criação, todos nós, Paulo diz, porque segundo a geração de Adão, do qual gerou toda a humanidade, isso é Deus, gerados por contexto biológico, por genealogia, todos gerados de Adão. E essa raça toda pecou, e 3:23 Romanos, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que nós estamos longe, 2:5-8 em Efésios, nós que estamos longe, que havia o muro da separação em Cristo agora, de 2 povos, judeus e gentios, nos tornou um único povo, que agora se chama igreja, filho do Deus. As cartas aos Romanos é uma das mais importantes que Paulo escreve. Dentro das 13 que ele escreveu, essa é a maior que ele escreve. E ela trata das principais doutrinas básicas da fé cristã. Ela fala da revelação natural, onde Deus se apresenta através de todas as coisas criadas. A Bíblia diz que a natureza, o sol, a noite faz declaração a outro dia da existência desse Deus. Coisa linda. Salmo 19. Então, ele tem a revelação natural, Paulo trabalha lá no primeiro princípio. E ele disse que quando ele criou o homem se meteu em muitas coisas, até deixou o uso natural. Mas também Paulo trabalha sobre a justificação, a salvação gratuita e justificada pela fé em Jesus Cristo. E ele trabalha também sobre a possibilidade da relação deste homem para com o seu Pai ser melhorada ou até aperfeiçoada em Cristo Jesus. Ele fala sobre os dons espirituais, as autoridades que devem ser respeitadas, mas ele fala sobre a relação entre pai e filho, entre filho e pai, entre o Deus Criador e a sua criatura, onde muitos dizem que está comprometida essa relação. Comigo não está, com vocês não estão. Com essa igreja a relação está perfeita, porque eu falo com ele todo dia, e ele que ouve. Glória a Deus. Quem já falou com ele hoje? Então, Paulo trabalha isso, e Paulo
no ano 57 da era cristã, ele soube que a igreja gentílica, totalmente gentílica, havia acrescido em Roma, apesar de ele nunca ter tido ido lá. A Bíblia diz que ele sabe que a fé daqueles irmãos é crescida. Mas no capítulo 14, ele manda uma recomendação, porque a igreja gentílica constrangiu o povo judeu, que não estava lidando com o aspecto da comida, com o aspecto da vestimenta, e às vezes era constrangido pela igreja gentílica. Ele dá uma recomendação e melhora esse relacionamento, que chama, irmãos, não tem que estar preocupado com isso, se você usa isso, se você come aquilo, importante que agora somos filhos de Deus, porque uma hora para santificar uma coisa, e outra hora para não comer, mas o que importa é que nós somos filhos de Deus. Ele melhora a relação. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Paulo não resolve o problema, não funda a igreja de Roma. Aqui diga que aqueles irmãos que estavam lá no dia de Pentecostes, impactados pelo Pentecostes, pastor, ele chega em Roma e diz: alguma coisa nós temos que fazer pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus de salvação para os que creem. E é no capítulo número 1, versículo 16 de Romanos que diz isso, né? E por que ele disse que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos que creem? Por que ele diz isso? Olha, irmão, porque como é que Paulo ia, um homem doutor, porque segundo a tradição, para ser membro do Sinédrio precisava de alguns requisitos. Quais eram eles? Precisava ser maior de 30 anos, precisava ser advogado e precisava ser conhecedor das leis, da jurisprudência de todo o seu povo. Então ele era um homem. Como é que esse homem agora sai da sua legalidade ou do legalismo e vem para o cristianismo e começa a pregar o Evangelho, do qual o fundador deste cristianismo era um homem que a sua família foi acusada de que era uma família que havia sido maltratada, mal vista, e a reputação estava lá embaixo, porque a mulher havia ficado grávida, do qual um homem havia tocado nela antes do casamento. Essa religião era problemática. Eles não acreditavam de que aquilo que estava acontecendo era algo do divino Espírito Santo. E o líder espiritual era alguém que a sua própria casa havia sido destruída para servir de manutenção para a sua crucificação. Como que eu vou acreditar no Evangelho deles? Aí Paulo diz: olha, aconteça o que acontecer, vocês creem no que creem, mas eu acredito que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos que creem. Aí ele chega no capítulo, versículo 12 de João, porque ele veio para ter os seus, mas os seus não lhe receberam. Mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamado de filhos de Deus, vírgula, a saber o que crê no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Somos filhos de Deus. Então nós somos filhos por criação, mas essa criação da Bíblia diz que ela foi morta, ela morreu em ofensas e em pecado. A Bíblia diz lá, a Bíblia diz porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a palavra morte aqui é interessante que ela tem três palavras: mavé, que é no hebraico, tanatos, que é no grego, e necrópis, que é no hebraico também. E a palavra mavé significa morte física ou morte espiritual. Tanatos, morte física ou morte espiritual. E necrópis, que vem da palavra necrotério, significa lugar de mortos. Ou seja, se alguém soltasse um corpo de novo, ele não ia voltar, porque o mundo já se morto de ofensa e pecado e cheira mal dentro das áreas de Deus. Mas quando olha para o irmão, quando olha para o pastor Jeremias, quando olha para cada um de nós agora estamos cheirando, inalando o cheiro suave de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque nós também somos filhos. Então, filho por criação e filho por adoção. Então, filho por criação, toda a humanidade. Filho por adoção, por eleição, Israel. Filho por adoção, nossa igreja. E a palavra adoção é huios no grego. Ou seja, aquele que foi adquirido como filho e tem o mesmo direito do herdeiro natural. Ou seja, não adianta vir judeu dizer que eles é filho de Abraão, porque eu sou filho do descendente de Abraão. E o descendente de Abraão diz: olha,
por causa da rejeição de vocês, foi a exaltação da igreja. Então eu colocarei em emulação o serviço entre vocês e eles. Todavia, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Nós somos os últimos, mas seremos arrebatados por ele. Então, além de herdeiro, nós ainda seremos primeiros. Nós faremos parte das primícias. Eu acho bonito aqui quando João ele coloca, e essa questão do filho é muito interessante, porque essa questão da filiação, existe algumas palavras para filhos, né? Benai, no hebraico, nós temos aí a palavra ruios, lembra da expressão ruios, filhos de Deus? Aí tem a palavra tequinô e tem a palavra bar, Jesus, filho de Jesus. Mas isso fala de filho em relação à família. Jesus, filho de Jesus. Mas ruim os termos, que é Jesus, é filho maduro, filho idôneo, filho capaz de dizer: ali é mal, eu não quero mais mal, ali é o bem, eu apego meu bem, aqui é o céu, eu desejo o céu. Ou seja, tem capacidade, maturidade espiritual de dizer não para o pecado, porque agora ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Isso é filho. Mas a palavra tecno, são filho ainda criança. E o versículo mais específico para isso é o capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 de João. Não o Evangelho, mas é Cristo. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, são advogados junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Ele é a nossa propiciação, não somente nossa, mas se o mundo inteiro crer, também dele. Porque filhos, aqui está dizendo: olha, eu vim morrer através do meu filho Jesus, para que vocês tenham vida, é vida com abundância. Irmão, isso é bonito demais. Então, quando ele fala agora, ele é a nossa propiciação, eu me lembro logo, a palavra propiciação, que é oferta única, suficiente e favorável. Significa que tudo que Jesus fez foi autossuficiente. Não precisa mais de um sacrifício humano, porque Deus nunca precisou que assim fora, porque Ele é a nossa suficiência, Ele é o nosso, Ele é o herdeiro de Deus, o herdeiro da nossa fé. Então nós somos filhos de Deus, vamos habitar na eternidade com Ele. É isso aqui é tremendo. Então a frase que eu acho bonita aqui: agora somos filhos de Deus, e é uma declaração poderosa sobre nossa identidade em Cristo. Significa como nós fomos adotados. E eu acho interessante quando ele coloca aqui: Deus nos adotou como filho. Efésios 5. A Bíblia diz que Ele pagou o preço por nós. Ele nos resgatou do mercado, da prateleira de Satanás. Então não tem mais Satanás poder sobre a minha vida, porque a nossa vida está guardada em Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso é ser filho, irmão. Agora, irmãos, eu quero perguntar um pouquinho. Agora, se nós somos filhos, os mandamentos divinos, eles são tantos. Nós falamos em 10 mandamentos, capítulo número 20, 13. Os 5 primeiros mandamentos fala da relação entre nós e o nosso Deus. E João fala isso muito claro: amados, qualquer pessoa que aborrece o seu irmão, isso nunca viu a Deus. Em outras palavras, nunca pode me chamar de pai. Porque há muitos assassinos de irmãos que têm o espírito de Caim. Todavia, a Bíblia diz que como é que eu posso dizer que ama a Deus e aborrece o meu irmão? O primeiro indício de que eu amo a Deus é amando ao meu próximo. Porque dos 10 mandamentos, os primeiros, fala da verticalidade, relação entre você e o Pai. Mas os outros mandamentos fala da horizontalidade. Como é que eu me relaciono com o pastor Raimundo? Como é que eu me relaciono com o presbítero Filipe? Como é que eu me relaciono com o pastor Carlos? Como é que eu me relaciono com qualquer membresia da igreja? Ou seja, quando Jesus ele morre na cruz, tem um significado gigantesco. A cruz estava dizendo assim: ó, eu me relacionei com o Pai, fiz toda a vontade do Pai e disse: está consumado. Mas por conta disso, eu nunca deixarei de abraçar meus irmãos, porque são meus irmãos. O pai deles é meu pai.
enviados, na ascensão de Jesus Cristo, há uma promessa, e o que há mais na Bíblia é promessa. Inclusive a palavra Senhor na Bíblia, ela está, dependendo da Bíblia católica, ela está 8.845 vezes, na Bíblia protestante que a nossa está 8.147 vezes a palavra Senhor. Mas também está 1.845 a palavra, a profecia a respeito da vida de Jesus. Porque não é homem para mentir, ele filhou para que se arrependa. Porventura ele encobriria, falaria e não aconteceria? Não. Então, quando ele está sentado junto aos céus, ele faz uma promessa de que volta. E a Bíblia diz que a condição do anjo hoje, capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, a Bíblia diz: porventura não são eles espíritos ministradores a serviço de Deus, a favor daqueles que amam a vida eterna? Ou seja, os anjos trabalham ao meu favor. E a condição do anjo hoje, ele não tem caminho, ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele não pode ser enganado. E ele, dois varões, eles aparecem e dizem: varões irmãos, olha como ele trata quem serve a Deus, pastor. Ele chama os irmãos, crentes de irmãos. Ou seja, você já tem a mesma natureza dos anjos. Vocês são espirituais e os anjos são espirituais. Então, como espirituais, nós temos que andar na casa de Deus neste mundo como pessoas espirituais e como filhos de Deus. O que eu vejo aqui, eu posso ver junto com o pastor, eu posso ver junto com a minha esposa, eu posso ver com os meus irmãos, então continua vendo. Se eu não posso, então não continua vendo, porque tem gente olhando. E eu até brinco, irmãos, sorria, porque o céu está te filmando. Então tá, os anjos aparecem assim, varões e irmãos, olha a filiação, olha o relacionamento. Por que estás assim atônitos? Não sabem que este Jesus, que vocês viram subindo, ele voltará outra vez para vos buscar, para cumprir o capítulo 14 de João. Não chegou no nosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai não te morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu vou, eu virei outra vez para mim mesmo, para buscar para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, ele esteja, ele pode estar. Jesus é herdeiro dos céus, mas também é herdeiro da terra, porque no milênio ele vai purificar essa terra e vai ser o governante real dessa terra. Então nós teremos a herança celestial e teremos a herança aqui como? Governando com ele, como os filhos amados do Deus amado, do Cristo amado e da igreja amada e lavada pelo seu sangue. Quem é filho dessa noite? Glória a Jesus. Irmão, essa questão de filho é muito linda. E quando eu coloco aqui, nova criação, somos criados de novo em Cristo. Por que nós fomos criados de novo em Cristo? Olha, a Bíblia diz que nós estamos mortos em ofensas e pecado. Então a morte, que é o último inimigo a ser aniquilado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E o que é morte? A morte, ela é aquela que interfere na condição da vida. A vida tem três termos da vida. A vida no sentido biológico, que a partir do momento que é concebido até a sua morte. Eu até estava vendo, aqueles são contrários, aqueles são a favor do aborto, né? Porque diz que a vida após o nascimento e não enquanto está sendo gerado. Eu vi um certo camarada muito conhecido, que fazendo um reclame, fazendo um comercial, e quando ele fala da sua vitalidade, ele fala: estou fazendo 92 anos. Quando eu falar de uma coisa pequena, mas na verdade ele não só 92, praticamente 93, porque tem um tempo que eu fiquei dentro da minha mãe. Se eles são contrários ao aborto, agora para fazer um comercial para gerar bebê, agora eles reconhecem que a vida está dentro da mãe enquanto concepção. Agora sim, olha o valor que tem a vida, mas é banalizado. Mas nós não. A Bíblia diz que nós somos criados de novo, porque na primeira criação nós fomos corrompidos, mas em Jesus Cristo nós somos renovados de dia a dia, de glória em glória. Como diz no capítulo 4, versículo 16 de 2 Coríntios, porque ainda que o homem exterior se corrompe, e disso eu entendo, irmão, de homem exterior se corromper, olha,
Cadê o cabelo que tem aqui para eu fazer assim? Foi-se embora. As rugas já estão aparecendo. 57 anos, indo para 58. As rugas são. Quando eu casei eu era violino, agora eu estou violoncelo. Então o negócio está se complicando para mim. Eu fazia uma dança e pulava lá em cima, agora eu tenho que escalar. Porque está corrompido, está se deteriorando. Mas, irmão, eu estou muito melhor agora do que quando eu comecei na minha fé. Eu estou igual Caleb. É melhor agora, 40 anos atrás, com 45 anos, eu estou no mesmo nível, ou acima desse nível, dando glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Estava saindo de casa, achando a garagem, a porta da garagem, uma criancinha. Pai do senhor, pastor? Não conheço a criança. Pai do senhor, pastor, tudo bem? Eu falei, o que é essa criança? Aí eu acompanhei ela, você viu lá, o Vinícius pegou. Não lembro quem é aquela criança, mas ela vê que ali tem alguém que fala desse pai. Ela entende que naquela casa tem alguém que fala do amor desse pai. E ela me chamou de pastor. Irmão, apesar que eu quero aqui fazer didaticamente, pedagogicamente falando dos irmãos, não devemos chamar ninguém na terra do Pai. Capítulo 23, versículo 9. A Bíblia diz: há um só Pai e que está no céu, e há um só Mestre, que é Jesus Cristo. Porque na verdade ali era já uma advertência para aquele que se auto-intitulava representante de Jesus Cristo na terra, dizendo que é o sucessor dele. Já foi quebrando, e eram os fariseus. Então Jesus quer dizer: não chameis a ninguém de Pai, porque muita gente quer sentar na casa de Moisés, mas ninguém quer passar pelo que Moisés passou. Todo mundo quer chamar grande líder da humanidade, mas ninguém quer viver o que Jesus viveu. Hoje, aquele que se chama de super pai, de papai de todo mundo, a sobremesa dele custa R$600. E o prato principal, quanto vai custar? Isso porque é o representante dos pobres. E aí o miserável que o meu nome, Francisco de Assis. Né? Mas Deus cuida disso. Mas, então o que acontece? Na criação somos criados novos em Cristo. E por que novos em Cristo? Os moleques no capítulo 15 e 17 de 1 Coríntios, eu acho que eu diz assim: porque quem está em Cristo. Mas é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque a Bíblia diz que quem mentira não mente mais. Mas o que a gente vê de mentira está no mundo. Quem está, obrigado. Quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que de fato recebesse o Espírito de Deus. Então, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas eram se passaram e tudo se faz novo. Então, como filho, eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo mentir, eu não devo prostituir, eu não devo fornicar, eu não devo fazer nada que desagrada, ou que é característica, ou que é o caráter do mundo que vive, e não do cristão. Porque quando Paulo disse, porque eu estava em Cristo, fui embaixador em cadeia, eu falei deste grande amor. E ele estava em cadeia mesmo. Aí ele termina no versículo 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que por ele fosse feita a justiça de Deus. Capítulo 5, versículo 21 de 2 Coríntios. Então isso aqui é de uma forma tremenda, porque na verdade precisamos estar em Cristo, para que as coisas de Cristo sobrepõem na minha vida e que pode crescer, e que nós diminuímos. Irmão, que tem de gente querendo aparecer. Mas João diz, 1,29 João: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a herança, herdamos a vida eterna e as vidas espirituais. Implicações dessas práticas. Propósito, temos um propósito maior: glorificar a Deus. Irmão, escute, no capítulo número 43 de Isaías, versículo 7, porque aquele a quem Deus chamou foi criado para a glória dele. Olha que coisa. Aquele a quem Deus criou foi chamado para a glória dele. Ora, a palavra glória, se nós olharmos lá para o lixo, quando a gente olha para Adão, e a palavra Adão, que surge da raiz humanidade, ou barro, ou alguém que é sujeito
dos 200 e pouco tipos de barros, apenas 27 é sujeito a moldar. Os outros não aceitam. Tem muito pedregulho, tem muita mistura. É um barro comprometido e não dá para ser aprimorado até tornar-se um vaso. Mas é interessante que o termo radão é um barro moldável, trabalhável e que se pode fazer um vaso quando bem quiser. E o oleiro sabe muito bem. Ele diz: Romanos, quem és tu, ó barro, para questionar o oleiro? Porventura não é ele poderoso ou tem poder sobre a ti, a tua vida? Querendo ele fazer qualquer coisa, faria. Então, quando Deus cria Adão, a Bíblia diz que fez ele, como diz no capítulo 7, versículo 29 de Eclesiastes, Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitas confusões. É interessante que todas as coisas criadas, Deus diz que era bom, mas quando chega no homem, ele diz que era muito bom. Eu acho interessante que é um superlativo, é algo que dá ênfase. E a Bíblia diz que quando ele é contrariado pela mulher, que foi contrariado pela serpente, a Bíblia diz que eles se tornaram desnudos. Foi tirado a glória de Deus que estava no homem, porque nós fomos revestidos da glória de Deus. É por isso que nós éramos sem pecado. É por isso que essa glória está lá. A Bíblia diz que ninguém viu o Pai, mas todo aquele que viu o Filho viu a glória do Unigênito. Então essa glória que estava no Pai veio para o Filho. A glória que estava no Filho está nos filhos de Deus, está com nós. É por isso que quando Moisés está andando com o povo está pecaminoso, ele resolve se retrair, sobe a monte, e quando ele volta, a Bíblia diz que a glória de Deus estava sobre ele, de maneira que ele tinha que colocar um véu para proteger. Ninguém conseguia olhar em Moisés, irmão. Que quando possamos vir a um culto como esse, e nós saímos por essa porta, alguém veja em nós que a glória de Deus resplandece sobre a minha vida. A palavra aí acabou de foi-se a glória. Será que foi-se a glória de muitos aqui já não brilha o Espírito Santo? Mas a palavra acabou é glória, que vem do grego doxa, é a glória de Deus. Semanticamente falando, a palavra doxa é glória, mas a palavra glória, quando ela traz a sua expressão, é poder, autoridade e revestimento. Isso significa que se a glória de Deus é manifestada nos filhos de Deus, significa que Deus tem autoridade, poder e revestimento. É por isso que Paulo, ou melhor, Jesus escreve no capítulo 16, 16 de Marcos, porque esses sinais seguirão os que em meu nome falaria novas línguas, em meu nome curaria os enfermos, em meu nome profetizaria, em meu nome ressuscitaria os mortos, em meu nome, se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ele é Deus. Queridos, as horas passam, mas eu queria dizer o seguinte: a identidade que adquirimos aqui através desse texto é isso: somos definidos pela nossa relação com Deus, e a responsabilidade de viver como os filhos de Deus. E como é que vivemos como filhos de Deus? Dando exemplo, irmãos. Onde nós passamos, lembra do capítulo 4? Ali passa verdadeiramente um homem de Deus. Depois de todas as coisas que o verso 29, e ele restituindo, a mulher continua com a mesma expressão. Vejo que, debate por mim, a palavra de Deus é na sua boca verdade. Pastor, isso significa que nem sempre a palavra de Deus na boca de alguns seja verdade. E Coríntios diz que ninguém pode encontrar a verdade senão a própria verdade. E quem é a verdade? É o teu Cristo, o meu Cristo, o nosso Cristo. E ele está nessa noite dizendo aqui, ó: vocês vieram me adorar, e como os filhos de Deus, vocês estão revestidos da minha glória. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meus queridos, não vai dar tempo, mas a todos quantos receberam a autoridade podem se chamar filho de Deus. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que como filho de Deus temos que andar de acordo com a vontade de Deus. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? E ele diz: queixa-se dos seus próprios pecados. O que é pecado?
errar o alvo. O que é pecado? Deixar de olhar para o alvo. E Hebreus, no capítulo 12, diz assim: olha, agora nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixando o pecado que tão perto nos rodeia, e todo embaraço, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para o pastor Josué, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa, aquele que nunca pecou. Então esse que nós devemos olhar para Jesus. Agora, tem que se questionar depois sobre os seus próprios pecados. Versículo 40: esquadrinhamos os nossos caminhos, experimentemos, percebemos que são mal, tornamos a Deus que não é tardio em nos perdoar. Meus irmãos, só para finalizar, eu queria finalizar com o Filho de Deus que nós somos. Uma frase, as irmãos vão me achar que eu sou muito antigo, mas essa frase eu decorei ela em 86. Eu estava fazendo curso de datilografia. Não fala para ninguém, não. Curso de datilografia. Eu tinha que digitar, teclar, em 30 segundos, essa frase, abre aspas: a maior glória do homem está em reparar e corrigir os seus erros. Então Deus, irmão, sabe que eu vou pecar. Se Deus se entristecesse toda hora que eu pecasse, Ele era um velhinho, carrancudo e decepcionado, e só dava a cabeça para Deus. Mas quando é que Deus fica preocupado? É quando não há arrependimento. Porque Deus mesmo falou para Caim: se tu tivesse compraste bem, ou seja, se tu tivesse pecado com essa direita, não teria eu feito melhor para a tua vida? Eu costumo dizer, pastor, que Caim nunca colocou Deus na parede, porque Deus havia amaldiçoado ele. Mas Caim chegou para ele e falou assim: Deus, é maior o meu pecado, a minha transgressão, do que a tua misericórdia? Deus falou assim: eu que não. Tu tem razão. 7 vezes castigado será quem te tocar. Então Deus, irmão, Ele ama o pecador, Ele só aborrece o pecado. Somos todos filhos de Deus? Então andamos, porque lá em Hebreus capítulo 6 diz assim: olha, Deus espera coisas melhores ao nosso respeito. Porque se o juízo de Deus começará pela sua casa, o que há de sermos de fora? Deus abençoe.